Bom dia pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel, tenho 26 anos e estou aqui hoje para apresentar o meu projeto da API do Pix, que eu chamei de Apix. E, bom, começando a falar um pouquinho sobre ele então, ele, né, é uma API ali, é o back-end desenvolvido em C Sharp juntamente com o .NET Framework. Então, o objetivo aqui dessa API fornecer, né, serviços de uma maneira simples e segura para as PSPs, as provedoras de serviço de pagamento. Então, por enquanto, os três endpoints que a gente vai ter são os endpoints de post keys, que é para a PSP poder criar uma nova chave key para um usuário que tem uma relação com ela, né, que tem uma conta com ela. É, um endpoint de get, aí é passado como parâmetro de rota o tipo e o valor da chave, e aí a PSP recebe de volta informações sobre o usuário que é dono daquela chave, e o banco, né, ou a outra PSP que está linkada a essa chave, além da conta, né? E o último endpoint que ainda não foi implementado, vai ficar para a próxima sprint, é o endpoint para fazer uma transação, né, usando Pix mesmo. Então, até agora já implementei os dois primeiros endpoints para criar uma chave e para pegar as informações em relação a alguma chave. Estou utilizando uma arquitetura tradicional MVC com uma camada de controller, service, repositories. Aí a de repositories se conecta com um banco de dados em PostgreSQL, então um banco de dados relacional. Estou utilizando o modelo de relações conforme foi passado, né, no nosso contrato aqui de projeto. Então estou seguindo bonitinho os tipos de relação aqui. Uma, uma account aqui, né? Uma conta vai estar linkada com um usuário, com um payment provider e pode ter até 5 chaves Pix. Então, criei aqui os modelinhos para representar as nossas entidades aqui dentro do projeto. Além disso, também estou utilizando um middleware de erros para centralizar o tratamento das exceções ali na minha aplicação. E estou utilizando o padrão de DTOs também para os DTOs de request para, né, para filtrar os dados de entrada. Então, para fazer a validação se o corpo das requisições que estão chegando é o que eu espero mesmo, se os tipos de dados estão, né, congruentes com o que a API espera receber, e os DTOs de resposta para garantir que a gente não vai enviar alguma informação sensível aqui do nosso modelo, não vai expor para o usuário. Então a gente faz um mapeamento aqui, né, das nossas entidades internas para o DTO de resposta, garantindo que a gente, né, esconda valores como ID, tokens, que são alguns valores sensíveis que a gente não quer expor diretamente para o usuário. Bom, então, falando um pouquinho sobre a rota de post, né? A gente tem aqui a controller dela, então keys controller. A gente tem aqui a nossa classe da controller da keys controller, e aqui a nossa função que vai lidar com o post, né? Então a gente espera receber uma requisição no formato rec post keys DTO, então só para, né, a gente filtrar os dados do que a gente espera receber. Aí eu estou utilizando também um
Handler, então eu tenho aqui nos helper essa classe Beer Authentication Handler, que é responsável por verificar se o usuário está enviando ali no cabeçalho da requisição dele para essas rotas que são autenticadas, né, um token que vai ser validado lá no banco de dados para verificar se aquela PSP tem realmente acesso a essas rotas ou não, né? Então, essa anotação aqui do Authorize é para falar que essas rotas dessa classe são autenticadas. E aí aqui eu consigo pegar, né, já que elas são autenticadas, pegar o valor do Payment Provider ID, que é o ID da PSP que ele está acessando na hora de verificar se está autenticado ou não. Beleza, passo essa informação juntamente com o corpo da requisição para minha service. Então lá na minha service vai chegar aqui para a rota do post, né, essas informações. E aí a gente vai ter uma série de validações aqui associadas com as nossas regras de negócio, né? Então, primeiramente tem que checar se o usuário existe, né, já no banco de dados. Então, se ele não existir, a gente vai ter um erro aí, vai retornar um 404 user not found. Aí depois a gente tem que verificar se a chave Pix está tudo certo para ser criada, né? Então, como na entrada pode ter tipo CPF, e-mail, fone ou random, não estou validando exatamente o valor da chave Pix lá. Então eu valido aqui. Se for CPF tem que ter 11 caracteres. Se for telefone tem que começar com maisinho e ter 13 números e assim por diante. Aí, né, a gente checa se a conta associada a essa chave Pix já existe. Se não existe, a gente cria e também checa se ela existir e for de outra payment provider, que não é a que está mandando a requisição, ou de outro usuário, a gente também vai retornar um erro. E depois disso é só efetivamente criar a chave Pix no banco de dados e aí a gente cria aqui um objeto do tipo res postkeysDTO com as informações que ele precisa ter aqui no construtor dele e manda a resposta. Bom, basicamente isso. Então a rota de GET é bem parecida, só que com menos verificações, né? E o que tem de legal aqui também eu dockerizei a aplicação, então tem aqui um Dockerfile, certo? A pessoa pode construir a imagem dela aqui dessa aplicação. Eu já deixei construída com o nome que eu sugeri na documentação, que é .NET API. Então, aí se a gente entrar aqui na pasta Monitor, vai ter informações acerca da monitorização da nossa aplicação. E na pasta K6 vão ter informações acerca de testes de carga da nossa aplicação. Então eu vou entrar aqui na pasta Monitor, já deixei aqui um terminal nessa pasta e vou rodar o docker compose up -d. Então subir aqui os nossos containers. Nesse docker compose eu tenho configurado um Node Exporter para pegar informações sobre a máquina, a host aqui em si. O Prometheus, que vai ser responsável por pegar essas informações e passar para o Grafana. O Grafana, que vai ser a nossa interface gráfica para olhar as informações que a gente vai estar adquirindo sobre a aplicação. O Postgres Exporter para exportar informações sobre o nosso container Postgres mesmo, o nosso banco de dados. Então aqui o Postgres é o nosso container do banco de dados. E o Apix é a nossa aplicação .NET em si. Então a gente tem aqui informações, né, nesse caso aqui sobre a nossa aplicação mesmo, que no momento não está sendo utilizada, né, não estamos fazendo requisições. Aqui sobre o nosso banco de dados, a gente tem aqui a documentação da nossa API de forma dinâmica, né, dá para testar aqui no /health, por exemplo.
I'm Alive, então está funcionando aqui a nossa aplicação. Para fazer requisições para rota de post e get, eu vou precisar de um token, então eu vou pegar aqui no nosso banco de dados. As PSPs vão ter um token associado a elas. Então essas aqui foram as que eu criei com o seed no banco, já vou mostrar. Peguei um valor aqui para a gente só ter acesso aqui às rotas autenticadas. Então, perfeito. Aí agora a gente pode tentar criar um usuário. Então, vamos mandar assim do jeito que tá, vai dar um erro por causa do tipo da chave aqui. Então, aí bad request, esse tipo não é válido. Então, aqui tem que ser CPF ou e-mail ou algo desse tipo. Então, vamos mandar aqui um CPF, acho que vai dar erro que esse usuário não deve existir. User not found. Certo, então tem aqui esse user aqui com esse CPF. Vamos pegar o CPF dele. Vamos ver agora. Agora foi, a gente criou uma chave com o CPF dele. Se a gente tentar de novo, como as chaves são únicas, erro de conflito, essa chave já existe. Então perfeito, funcionando certinho nossa rota de post. Agora vamos tentar pegar os valores dessa chave que a gente acabou de criar na rota de get, né? Então o tipo é CPF, o valor tá aqui, a authorization a gente já passou aqui, né? Então vamos dar um execute, perfeito, funcionando certinho. E se a gente colocar um valor inválido para o CPF. Então tá funcionando certinho as nossas rotas. Sobre a parte dos testes de carga, então se a gente entrar aqui no K6, na pastinha do K6, a gente vai ver que eu deixei dois scripts prontos. Tem o de seed e o de teste. Então, o de seed é onde a gente vai popular o banco de dados aqui com 1 milhão de payment providers e 1 milhão de usuários. Então, deixa eu entrar aqui nessa pastinha. Vou rodar então o script de seed. Ele vai apagar os usuários e chaves. Vai apagar os usuários e PSPs que tem lá. E vai criar novos, né? Então, agora a gente pode rodar o de teste e ver como que a nossa aplicação vai responder, né? Só vamos checar como estão os parâmetros aqui do teste. Então a gente vai estar com 1000 virtual users e uma duração de 5 segundos. Então vou pôr 10 segundos aqui e vamos rodar, certo? Certo, então das requisições 14% falharam. Na média aqui elas duraram 8 segundos, no mínimo 20 milissegundos e no máximo 12 segundos, né? Então tá um tempo máximo bem alto. E eu deixei aqui meio ajeitado já para ver os erros. Vamos ver alguns erros do que tá dando. Erro 500, chave já existe. Tá, mas no geral é isso então. Tem aqui alguns pontos em aberto ainda, né, para corrigir. Mas a aplicação está funcionando e agora o objetivo é focar, né, em deixar ela mais performática, mais otimizada aí para um grande número de acessos, né, um grande número de taxa aí de requisições. Certo? Então, valeu. Tchau, tchau, galera.